E aí, como é que fica um cara que quer se especializar em direito eleitoral? Então, na verdade, a gente tem essa visão do direito eleitoral, né? Uhum. Eu também tinha essa visão do direito eleitoral. Mas isso não é verdade, então. Né? É Legal. incrível, todo mundo acha, não, essa... É só de 2 em 2 anos, anos, mas não é, né? O tempo todo. Principalmente agora, depois do momento do país, né? Sim. A gente está verificando que o direito eleitoral cada vez está crescendo. Sim, e ele altera toda hora, né? De eleição Sim. por eleição, as regras do TSE mudam Isso. totalmente. Então, eu fiz estágio, né, na Procuradoria Regional Eleitoral e lá eu vi que o direito eleitoral não é nada disso que a gente pensa. É muito engraçado. Eu cheguei lá, eu vi uma quantidade enorme de processos e eu falei, nossa, mas eu pensei que ia ser tão tranquilo, né? Sim. A gente pensa TRE, né, que é o Tribunal Regional sim. Eleitoral, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, os juízes, né? Porque os juízes estaduais, eles acumulam funções de juízes eleitorais na cidade, né? Principalmente em época de eleição. Então, assim, a gente pensa também que só tem eleição. Só tem eleição, aí tem a urna lá, só tem isso. Não, tem uma justiça especializada, né? Em julgar caso. Então isso acontece durante o tempo inteiro, na verdade, né? Eu vejo que tem muita gente que, por exemplo, não fez a prestação de contas. E o que um candidato, às vezes tem o pessoal aí, tem essa questão dos candidatos laranja, que não sei o quê, e aí a pessoa se lança só por se lançar para cumprir a cota, e aí às vezes a pessoa pode se complicar. Qual complicação, falando de direito mesmo, eleitoral, qual complicação a pessoa poderia ter se ela entrou numa eleição de gaiato, não, só vou me colocar no meu nome lá, eu vou sair mesmo, só para cumprir aquela cotazinha, e aí depois ela perde até alguns direitos, né, se ela não prestar conta e tudo mais. O que poderia acontecer? E isso, na verdade, pode ser julgado a qualquer momento, não só em época de eleição, na verdade, né? Então, é exatamente isso. Como eu havia falado, lá tinha muitos processos, né? E não tem só, por exemplo, todo o movimento da eleição das urnas, a gente pensa que é só isso, o registro, né, da candidatura, a gente pensa que é só isso, acabou. Não tem. Quando é feita uma eleição, tem que ter a prestação de contas de cada um dos candidatos, de cada um dos partidos. Legal. E fora isso, tem a prestação de contas anual de cada partido. Então, cada partido tem que fazer uma prestação de contas fora das eleições. Por exemplo, esse ano não teve eleições, né? Certo. Só que os partidos, eles têm que fazer o balanço, tem que entregar a prestação de contas para a Justiça Eleitoral. E, além disso, tem outros casos. Por exemplo, eu quero me filiar. E aí o partido não deixa eu me filiar. Isso já é alguma coisa para você reivindicar para a Justiça Eleitoral. Já é um processo. Legal. Então, assim, tem muitas outras coisas. E o caso da candidatura, eu esqueci o termo, da candidatura laranja, que a gente também fala que é de fachada. Sim. Essa candidatura acontece muito, no geral, mas especificamente na candidatura feminina. Que tem a cota de 30%. Foi um tema de um artigo meu, agora no 10º semestre, que o meu TCC foi outro artigo sobre eleitoral também, só que no 9º, né? E no 10º eu falei sobre a cota de gênero, né? E aí a gente vê, é muito importante a cota de gênero, só que um ponto ruim da cota de gênero é que muitos partidos não querem fazer parte desse movimento das mulheres participar da política. Certo. E acaba colocando outras mulheres como laranja, né? Dá ali algum benefício e coloca o nome delas para cumprir a cota. Quando o Ministério Público Eleitoral percebe isso, ele vai fazer um levantamento, fazer uma investigação e ali vai ser cassado toda a coligação. A gente fez um pedido de cassação de toda a coligação. Isso é bem grave, assim, do ponto de vista eleitoral. Sim, é muito grave mesmo. A candidatura laranja acho que é um dos mais graves casos do eleitoral. E a gente vê muito, né? E então, assim, a cota de gênero é muito importante, porque a gente vê que realmente o número de mulheres candidatando é muito baixo. Certo. E a gente só vê... Em todo lugar a gente vê mais mulher. Você entra no trem, só tem mulher, praticamente. Sim. Você entra numa faculdade, a sala é lotada de mulher. Mas na política... Aí na política eu falei... Cadê as mulheres? É muito estranho, né? Uhum. E nesse meu artigo eu tenho um levantamento de quantidade de mulheres que são prefeitas, que é muito baixo. De senadoras, deputadas, né? Então, assim, a cota de gênero, ela é boa, só que o ponto ruim dela é isso. Ela não está sendo como um projeto de
de levantar essa bandeira da mulher. Não, na verdade ela tá indo contra. Por quê? Não por causa da lei, mas por causa das pessoas. As pessoas não estão com essa cultura, né? Ela tá tentando forçar a goela abaixo. Isso. E a pessoa arruma um jeitinho brasileiro. Sempre tem um jeitinho brasileiro, né? Então, na verdade, é a lei que tá acabando estimulando esse comportamento das candidaturas. Eu entendo que sim, né? Porque vamos supor, se não tivesse essa cota de gênero, não teria uma candidatura laranja. Acontece. Sim. Mas é bem mais raro, né? Sim. A candidatura laranja. Acontece porque, assim, muitos partidos, eles querem só número para levantar fundos e não repasse para os candidatos. Isso daí é quase geral. São mínimos os partidos que repassam recursos para os candidatos, né? E aí a pessoa vem com aquele jeitinho brasileiro e dá uma desviada no caminho do dinheiro. Por isso que tem a prestação de contas. A prestação de contas é muito importante. Tem que ter um contador, precisa de advogado. No registro de candidatura também precisa de advogado, né? Então, assim, o partido que ele não faz qualquer coisa assim, ele vai fazer alguma coisa errada, tem os crimes próprios do dia da eleição, né? Sim. E eu tô revendo tudo isso no curso que eu tô fazendo. De urna, né? Nossa, tem muitos outros. Então, assim, por exemplo, o uso de bem público, que são as condutas vedadas nos agentes públicos. Compra de votos. Então, assim, o eleitoral, ele é um ramo que está só crescendo. Então, na verdade, inclusive eu fui numa palestra ontem do Dr. Leonardo Freire. Sim, eu já fui numa dele. Cara, demais, né? O cara é muito bom mesmo. Enfim, então assim, o cara pode se especializar em direito eleitoral, se ele quiser. Sim. Não tem nenhuma outra especialidade, só direito eleitoral, sou cara do direito eleitoral. E ele pode ficar tranquilo, fazendo os contatos dele, né? Porque é óbvio que a gente tem que ir atrás de pessoas, conversar. O que você falou sobre palestra, né? Esse advogado está certíssimo, ele tem que fazer palestras, que isso não é contra o código de ética, que é um ramo que está só crescendo. Tem advogado que nem tem cliente, só faz palestra. Sim. E ganha muito dinheiro com palestra, né? Então não tem nenhum problema quanto a isso. Não, e o direito eleitoral você pode ficar tranquilo, tendo seus contatos, você vai ter cliente não só a cada 2 anos, vai ter cliente direto. O tempo todo, né? O cara quer regularizar a situação dele e tudo mais. E essa questão também que eu falei da ação popular, não é do eleitoral, só que tem muito a ver com o eleitoral. Porque a ação popular é do direito administrativo, né? Que o direito administrativo está ali com o eleitoral. A ação popular, ela só pode ser proposta por uma pessoa cidadã. Certo. O que é um cidadão? O cara que pode votar. Exatamente. Então, assim, a pessoa que tem um título de eleitor, a pessoa acima dos 18, infelizmente, né? Não tem os 16 porque você tem que ser capaz para propor uma ação, né? Mas você tendo o direito de votar, você pode propor uma ação popular. A ação popular ela é encaminhada para onde especificamente? Então, para o juiz, que depende da cidade, mas vamos supor, a cidade que tem a vara da fazenda, que é a vara especializada em direito público, né? Vai para o juiz da vara da fazenda e ele vai averiguar todos os pontos. Agora vamos supor, uma cidade que não tem a vara da fazenda vai para a vara civil comum, né? Sim. E a ação popular, ela faz às vezes da ação civil pública, que é do Ministério Público, que é por improbidade, algum dano ao patrimônio. Não precisa ser improbidade específica, pode ser um dano ao patrimônio cultural, ao patrimônio histórico. Então é muito interessante essas ferramentas que está lá na Constituição, né? Muitas pessoas não conhecem os remédios constitucionais, né? Que são a habeas data, o habeas corpus, o mandado de segurança. O habeas corpus é o mais famoso. É o mais famoso, esse aí acho que todo mundo conhece, né? Sim. O habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, a ação popular, que pra mim acho que é uma das ações mais legais que tem. E que as pessoas não usam tanto pela falta de conhecimento, na verdade. Sim, né? Com certeza. Então, o que seria legal é que, por exemplo, goste ou não da Constituição, é importante. Eu tenho a Constituição no meu celular aqui. Sim. Por isso, quando estou dando uma folhadinha nela. Eu acho que é muito importante que, mesmo que você não goste da Constituição, você tenha alguma coisa, né? Você tenha a Constituição, você consulte a Constituição de vez em quando, e que as pessoas saibam os direitos e saibam as ferramentas que ela pode usar para reivindicar alguma coisa, né? Com certeza. Por exemplo, a questão da iluminação pública. A gente vê que no mercado é muito fácil de resolver. Você paga, resolveu, pronto. Agora, o que depende do poder público acaba tendo que fazer alguns outros caminhos. Então, mesmo que a pessoa não seja advogada,
é importante, ou que ela não queira seguir a carreira do direito, é importante que ela tenha uma certa Ciência, proximidade, né, o conhecimento, né, sobre as ferramentas, enfim, informação.